Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, estamos de volta para mais um Expresso Sindimepa, um programa do Sindicato dos Médicos do Pará. Eu sou o Wilson Machado, diretor de comunicação, e hoje recebo aqui a doutora Nástia Irina de Souza Santos, que é médica em Santarém e que irá conversar conosco sobre a saúde pública e privada naquela cidade. A doutora Nástia é graduada em Medicina pela UEPA, em Ciências Sociais pela USP, pós-graduada em Ciência Pública pela USP de Ribeirão Preto, mestrado em Saúde Pública pela Fraser University no Canadá, atualmente conselheira do Conselho Municipal de Saúde de Santarém e diretora do Sindimepa. Tudo bem, doutora Nástia? Seja muito bem-vinda. Se quiser, pode cumprimentar o nosso grande público, que não é só de médicos, é também de pessoas interessadas em saúde que nos acompanham. Doutor Wilson, um prazer estar aqui no Sindicato dos Médicos em Belém para conversar com o senhor e com todos os interessados nos temas relacionados à saúde pública e especificamente à situação dos médicos e médicas no estado do Pará e no Brasil. Muito bem, doutora, muito obrigado. Renovo os agradecimentos pela sua presença hoje aqui. Sabemos da sua rica experiência na medicina, na saúde pública, não só como médica atuante, mas também como observadora nos comitês de saúde, nos conselhos municipais de saúde, enfim. Então, nós vamos hoje explorar muito essa sua experiência sobre isso, particularmente da atual situação da saúde em Santarém. Mas eu queria saber, inicialmente, qual é a sua experiência sindical antes de vir para a diretoria do Sindimepa. Ser sindicalista, mulher sindicalista, tem alguma dificuldade diferente do que o colega médico homem na atuação como sindicalista? Meu histórico no movimento sindical vem de muitos anos mesmo. Eu vim, na verdade, do movimento estudantil, né? Desde a época de estudante secundarista, já era envolvida com as lutas dos estudantes, né, pela melhoria da educação no país, especificamente no Pará. Então, já tinha essa orientação política, né, na minha formação estudantil. Então, eu fui para a Faculdade de Medicina, muito jovem, né, eu entrei na Faculdade de Medicina, eu tinha 17 anos, e já tinha uma preocupação com políticas públicas de saúde. Acho que muito a ver pela influência da minha família, né, dos meus pais, com essas preocupações de ordem sociais, da questão de distribuição de renda no Brasil, da questão de desigualdades sociais no país. Então, eu fiz medicina já com esse certo fascínio, né, pela área de saúde pública. Então, me formei em medicina e fui para a área de saúde pública. Fiz residência em saúde coletiva e fui, logo que concluí, fazer especialização em medicina do trabalho e trabalhar. Meu primeiro trabalho como médica foi na área sindical. Então, eu fui trabalhar em São Paulo para o movimento sindical na área de assessoria aos sindicatos dos plásticos e sindicatos dos químicos do estado de São Paulo. Especificamente, assessoria em saúde para o sindicato dos químicos e o sindicato dos plásticos da cidade de São Paulo, né, mais especificamente da cidade. Então, o meu trabalho era muito direcionado à questão dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, principalmente as cláusulas dos acordos coletivos de saúde, ou seja, a proteção dos ambientes de trabalho, né? Garantir que o meio ambiente de trabalho era um ambiente
que não causasse morte, que não causasse doenças ligadas ao trabalho e tal. Então, meu primeiro trabalho como médica já foi na área sindical, prestando assessoria nos acordos coletivos, né, para os sindicatos na cidade de São Paulo, nos anos de 80, quando realmente a luta sindical estava muito acirrada, né, na cidade de São Paulo. Perfeito. Então, essa é uma experiência espetacular. Eu trabalhei em São Paulo durante a residência médica, e além da residência em si, eu atuava em alguns hospitais, nos horários de folga da residência, nos plantões noturnos, etc. Exatamente nesta época. E percebia que tinha muito pontos que precisavam ser vistos para garantir segurança na atividade médica. Muita coisa improvisada e que colocava em risco realmente a atuação médica. Mas, para além disso, também percebia muita dificuldade nas negociações de remuneração, porque naquela época já se praticava em São Paulo muito a história do plantão avulso, que não havia nenhum tipo de vínculo, né, nenhum tipo de segurança para o médico no exercício da sua atividade. Ele fazia o plantão e recebia o valor daquele plantão. E aquilo, inclusive, de forma muito sem nenhum registro, que nem obrigava, nem lhe assegurava direitos, como também não lhe obrigava a declaração para pagar os impostos relativos àquilo. Era alguma coisa feita em dinheiro, diretamente de mão em mão, e às vezes se recebia através de terceiros, né? Saía do hospital que pagava para alguém, que pagava para alguém e que chegava à sua mão. Cansei de receber telefonema às 5 horas da tarde para saber se eu estava disponível naquele dia à noite para ir fazer um plantão no hospital tal. Chegava lá, me apresentava lá para o plantonista responsável, fazia o plantão e quando saía de lá já saía com um envelopezinho e o referente ao meu plantão ali. Quer dizer, esta improvisação das relações que prosperaram e hoje, mais do que nunca, continua existindo, né? Era uma coisa que em São Paulo, pelo menos, já se conhecia naquela época. É verdade. É verdade. O aspecto da questão do movimento sindical e o corte de gênero, que o senhor me perguntou, né? Eu tive a felicidade, na época que eu iniciei meus trabalhos no movimento sindical, eu já era formada em medicina e fui fazer ciências sociais, né? Porque eu entendia que para a gente discutir políticas públicas de saúde, para discutir a questão da saúde coletiva, você tinha que ter um outro instrumental que não era o instrumental das ciências biológicas apenas. Óbvio que as ciências médicas são fundamentais para você abordar, mas como você está lidando com população, você tem um outro instrumental necessário para lidar com isso, né, que tem a ver com as ciências sociais. Então, diante dessa necessidade, eu resolvi fazer mesmo a segunda graduação que eu fiz em ciências sociais na USP, né, nesse período. Já lá em São Paulo. Já em São Paulo, exatamente. E eu tive uma oportunidade de trabalhar com a professora Elizabeth Lobo, da USP, né, que era uma pesquisadora fabulosa, reconhecida internacionalmente, e que tinha um trabalho muito dirigido para a área sindical, levando em consideração os aspectos de gênero, né? O movimento sindical, a questão da participação das mulheres na política sindical, né? Nas discussões, e também a questão das condições de trabalho diferenciadas das mulheres nos setores industriais em São Paulo. Então, eu tive essa felicidade de poder trabalhar com ela. Infelizmente, na época que a gente estava discutindo o mestrado em Sociologia do Trabalho, né, que eu estava sendo orientada por ela foi assassinada, né,
no Nordeste, com outras sindicalistas. Ela foi para um congresso no Nordeste, parece na Paraíba, e faleceu, né, foi assassinada lá. Então isso realmente foi um trauma para mim, né, porque eu tinha uma admiração enorme por ela e sabia do compromisso dela com a luta, né, das mulheres no movimento sindical e a luta por melhores condições, por condições dignas de trabalho. Uma aspas aqui, doutora. Ela foi assassinada pela atuação dela ou por outro motivo? Na verdade, ela tinha uma atuação muito forte no movimento sindical rural, né? Então, ela estava desenvolvendo um trabalho na área com mulheres trabalhadoras rurais no Nordeste, né? E era um momento de muito conflito, e ela foi para um congresso e, infelizmente, houve esse acidente lá. Na verdade, foi comprovado que elas foram assassinadas mesmo. Estava a professora Elizabeth Lobo e outras sindicalistas do movimento rural, né? Então, isso foi um momento muito difícil na minha formação, delicado, eu imagino, né? Mas, de outra forma, me fortaleceu para que eu continuasse trabalhando no movimento sindical com esse olhar que me influenciou muito, a perspectiva da professora Elizabeth Lobo, a perspectiva de gênero, para olhar esse mundo do trabalho, né? Esse corte de gênero que ela privilegiava, né? Na sua abordagem, nas suas pesquisas, na sua vida acadêmica, né? Então, isso, na verdade, me influencia, inclusive nos dias de hoje. Eu já não trabalho mais com as trabalhadoras do setor, né, industrial. A gente trabalha agora com a questão da prestação de serviços, mas a questão de gênero é uma questão central, certamente, para as mulheres, né, para as mulheres médicas, né, e que a gente, com certeza, vai poder abordar na nossa conversa aqui os aspectos que são mais críticos que as mulheres médicas enfrentam na atualidade, né? Tanto no Pará, quanto em Santarém, quanto no Brasil, né? Então vamos para Santarém? Vamos. Então me fale um pouco dessa dificuldade que a senhora encontrou logo chegando a Santarém, e como isso vem evoluindo-se favoravelmente, se as mulheres vão conseguindo conquistar o seu verdadeiro espaço. E aqui eu estou me referindo à mulher médica, que é o nosso foco, em Santarém. Bem, a minha atuação em Santarém, ela se iniciou em 2012, né? Eu voltei a Santarém. Na verdade, foi a primeira vez que eu morei lá. Eu sou de Belém, mas estudei em São Paulo, estudei no Canadá. Quando eu voltei ao Brasil, eu voltei para Santarém. Em 2012, quando eu cheguei em Santarém, nós já estávamos num processo em Santarém que atualmente se disseminou em termos do Pará, né? Que é o processo de contratação acelerado através de PJs, né? De pessoas jurídicas. Então, eu já cheguei em Santarém tendo esse cenário onde os médicos e médicas, para trabalharem a nível hospitalar, teriam que necessariamente trabalhar para empresas PJs, né? Porque o vínculo direto entre o poder público e o médico já não estava sendo estimulado. Então, os únicos médicos e médicas que tinham na época, ainda tem no serviço público em Santarém, concursados, é um número bastante reduzido. E à medida em que as pessoas vão se aposentando, concursos públicos não têm sido feitos. Então você vê mais que a forma preferencial a terceirização através da contratação médica por PJs. Por PJ. Então, obviamente, isso tem um impacto em toda a categoria médica, né? E tem as suas particularidades no que diz respeito às médicas, por conta dos direitos que as médicas têm, né, quando elas têm uma relação estatutária
ou se é elitista, que não são contemplados através desse modelo de contratação, né, que é via PJ. Então, eu penso que para a gente entender essa questão da precarização do trabalho de médicos e médicas em Santarém e no estado do Pará e no Brasil, a gente tem que entender dentro de um contexto maior, né? Um contexto histórico, um contexto político-econômico no Brasil, junto com a precarização dos serviços de saúde de um modo geral. Então, a precarização do trabalho médico, eu acho que ela se insere nesse contexto da precarização do serviço de saúde. No meu entendimento, esse processo também não iniciou em 2012. Ele, na verdade, se intensificou há 3 décadas atrás, né? Na década de 1990, através da reforma administrativa, no período do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, onde se colocou a questão de você reestruturar o Estado, a ideia de um Estado mínimo, consequentemente redução de gastos com direitos sociais, né, para tornar o Estado mais eficiente, né. Isso foi muito difundido pelo ministro Bresser Pereira e, a partir daí, nós podemos ver essa relação muito próxima entre a precarização dos serviços de saúde e a precarização do trabalho dos profissionais de saúde, não só médicos, mas de um modo geral. Ótimo, doutora. Nós vamos prosseguir com este tema no segundo episódio, que é o início da precarização das relações de trabalho do médico com o sistema público, particularmente, que começou lá no governo Fernando Henrique e que vem evoluindo sem freios até os dias de hoje, com a doutora Nástia. Não percam o nosso segundo episódio. Já reserve o cafezinho, que é uma característica do nosso Expresso Sindimep.